Nós vamos começar a falar hoje dos 5 ministérios da igreja, amém? Nós vamos começar falando pelos profetas. Nós vamos falar um pouquinho do que é o papel de cada um. Efésios 4, versículo 7. Quem achou, dá glória a Deus. Por que, pastora? Porque o Senhor me direcionou para essa palavra. E porque vocês, como igreja, precisam aprender o que cada um faz na igreja. Amém? Os 5 ministérios. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu, também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Que santos? A igreja. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui. Peça para o Espírito Santo de Deus abrir teu entendimento, começar ministrando o teu coração nessa palavra. Não se permita ser roubado por nada, por ninguém, por nenhum barulho, por nenhuma situação que venha acontecer. Amém? Se vier pensamento contrário, rejeite-o em nome de Jesus. Se vier sonolência, rejeita em nome de Jesus. Porque a sonolência, muitas vezes, ela não é física, ela é espiritual. A intercessão está guerreando, amém? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse tempo na Tua presença. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, através da Tua palavra. Espírito Santo, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor. Leva cativo em submissão a Ti tudo que eu sei, que eu sinto e que eu penso. Que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Abre o nosso entendimento acerca da palavra, Senhor. Arde no nosso coração, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Deus querido, dá ordem, Senhor, aos teus anjos acerca dessa guerra, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para atrapalhar, toda devagação da mente, sonolência, atrapalhação, tudo que vem para trazer esquecimento, devagação da mente, tudo aquilo que vem para roubar os corações, todo valente, nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Todo sentimento contrário leva cativo, Senhor, em submissão a Ti. Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, a Tua palavra de vida, traz, Senhor, a Tua palavra que cura, que transforma, que liberta, que restaura, que santifica, Pai. Em nome de Jesus, em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já Te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda ao Senhor. Pode se assentar.
Nós precisamos entender, porque o Senhor ele começa falando aqui a graça. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção de Cristo. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Ninguém merece a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas Deus nos deu a graça dele. Ele pagou um preço naquela cruz e nos entregou essa graça. Ele nos trouxe a salvação através da graça. Ele nos dá a vida eterna através da graça. Ele nos faz filho de Deus e recebereis poder. Como você tem poder de ser feito filho de Deus? Como? Crendo em Cristo Jesus. Você recebe o poder de filho de Deus através do que? Da graça. Você recebe os dons que o Senhor tem através do que? Da graça. E tudo que o Senhor nos dá é para a glória do nome dele. Os dons que ele nos entrega é para a glória do nome dele. É graça, é favor imerecido. É para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, como nós lemos. Não é por perdão. Eu me entalei com nada, você acredita? Estou falando intercessão, me ajuda. Não é por vanglória, não é por partidarismo, não é para aparecer, não é para ser útil, não é para se sentir útil, não é para nada disso, não é para ser visto, não é porque você é bonito, é porque é graça. Deus te escolheu, colocou sobre a tua vida um dom para aperfeiçoamento do teu irmão. Não tem a ver com você só, tem a ver com teu irmão. Porque quando a gente recebe uma constituição, a gente enche o peito e fala, agora eu sou. Não. Ele é. Você é filho de quem é? Você é filho do eu sou. Eu sou o Senhor. Ele se apresenta assim com Moisés. Eu sou o que sou. Diga a Israel que eu sou o que sou. Ele é. E nós somos filhos pela graça, pelo poder e pela misericórdia de Deus. Amém? Então essa história de constituição, a constituição vem para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E ela é dada através da graça. É presente de Deus. É privilégio de Deus receber uma constituição e colocar na obra que é dele. Ele não precisa da gente para pregar a palavra, mas mesmo assim ele nos incumbeu a graça, o testemunho acerca de Cristo Jesus. É privilégio. Quando você entende que é privilégio, ele não precisa da nossa adoração, nós que precisamos adorá-lo. Por quê? Porque ele é Deus. Ele está sentado no trono, no alto e sublime trono. E lá diz a visão de Isaías, que os serafins cantavam santo, 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 santo ao Senhor. O que não falta é a adoração no trono da glória de Deus. Então é privilégio a gente poder abrir a nossa boca e ser usado pelo Senhor para adorar o Senhor. É privilégio a gente poder abrir a boca e falar Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo transforma e Ele vai voltar. Porque os anjos queriam esse ministério, mas não foi dado a eles, foi dado a nós. É privilégio, é honra. Não é porque a gente é bonito, é honra. É honra. Não é porque a gente é bonzinho, é honra. É privilégio. Todo aquele que nele crê é dado o poder de ser feito filho de Deus. Mas crê como? Com a sua boca confessar, com o seu coração você crê. Tá ruim? Tá fora? Tá desligado? Tá certo? Ah, pra fora, ele entrou, vocês me falaram, peraí. Agora ele não entra mais. Entendeu? É honra, é privilégio. Ser feito filho de Deus é privilégio. Tocar no ministério é privilégio. Não é assim, nossa, só tem eu. Glória a Deus que Deus está entregando mais sobre a minha vida. É sinal de que Ele está confiando mais coisas para a minha vida. É sinal que Ele está confiando mais coisas. E eu posso ser mais uma vez usado por Ele. Eu posso aprender junto com Ele. E eu posso realizar a obra dEle com Ele. É privilégio, meu irmão, porque falar do amor de Deus, a gente vê um monte de gente falando Jesus te ama,
Jesus te ama, legal. Mas falar Jesus te ama, cheio do poder, da autoridade do Espírito Santo de Deus, isso age no coração daquele que é gelado. É para isso que o Senhor nos chama. Tem gente que faz a obra de Deus sem o Espírito Santo há muito tempo. E eu não quero fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de maneira alguma. Eu dependo dele. Todo conhecimento que eu tenho é nada diante daquele que é onisciente, daquele que sabe de todas as coisas. Ele sabe, ele ele faz, ele governa. E nós lemos aqui, versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que aquilo que te prendia, aquilo que te paralisava, aquilo que te aprisionava, não te aprisiona mais. Ele levou o cativeiro com ele. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou. Se você aceitou Jesus, desceu nas águas do batismo, você é livre. Hoje você pode falar não para o pecado. Porque hoje você é livre de todo engano, você é livre de toda prisão na alma, de toda prisão na mente. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Glória a Deus. E por que muitas vezes você se coloca em prisão se Deus já te libertou disso? Sabe qual é o maior engano do mundo? É que tem gente que fala assim que vai para o inferno e vai sambar e vai fazer. Inferno é lugar de ausência de Deus. Inferno é lugar de choro e ranger de dente. Quero ver sambar chorando e ranger. Aliás, não quero ver não, tá? Porque eu não quero estar lá. Ninguém chora. Eu quero ver samba chorando e rangendo dente. Chora, atormentado. É morte eterna. Engana-se que pensa que vai chegar no inferno e o capeta manda lá. Vocês não estão entendendo? Aquele que governa toda a terra, ele que criou o inferno para morte eterna, é sentença para o diabo e seus demônios. É ele que criou, é ele que manda, é ele que governa, é ele quem conduz. Tem um propósito. O diabo não manda em nada, não. Ele não pode. Como assim, pastor? Ele não pode. Ele só pode se tiver permissão. Ele só pode te tocar se Deus permitir. Deus permitiu na vida de Jó. Ele só pode tocar em você se Deus permitir. E mesmo assim, você ainda se levantar e falar: Senhor, a tua palavra diz que o maligno não me toca. Tem misericórdia de mim. Envia os teus anjos. O que você acha que teu pai vai fazer? Ele só permite para dar um ajuste na gente. Não tem poder e autoridade. Sabe por que tem muito crente saindo da igreja? Glória a Deus que a gente está na internet e eu não tenho medo de falar. Sabe por que tem crente que sai da igreja e vai tocar tambor? Porque a igreja esfriou a ponto de não se relacionar mais com o poder de Deus. O meu povo peca por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A igreja conhece a Escritura, mas não conhece o poder de Deus, porque o poder de Deus se dá com renúncia, poder de Deus se dá com busca, poder de Deus é joelho no chão, madrugada, quebrantamento de coração. Aí não consegue ver sinais, prodígios e maravilhas, e lá eles sabem movimentar o mundo espiritual muito bem. E o servo de Deus, quando vem para a igreja, não sabe por quê. Para de ser superficial, meu irmão. Começa a buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me acharei. Quando me buscar de todo o vosso coração. Estava falando com o Fauner esses dias, ele estava falando de um testemunho que ele viu, que uma entidade mandou a pessoa comer um pedaço de cadáver.
E aí ele se negou. Não. E a entidade falou que ia matar. E eu não duvido, é assim mesmo. Só que Deus é misericordioso, justo e longâmino. Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, ele convence, ele arde no teu interior para que você se aprume. O problema é que muitas vezes a gente abusa do amor, da bondade e da longanimidade de Deus. Quando Deus te falar a primeira vez o que você precisa se ajustar, se ajuste. Porque Deus não brinca de ser Deus. E o diabo também não brinca de ser diabo. Então você não pode ficar no meio termo. Ou você é filho de um ou é filho do outro. Isso é uma escolha. O Senhor já se apresentou a ti. Você já entregou a tua vida para Ele. Então ou Ele governa a tua vida ou Ele não governa, meu irmão. Não tem como ser dos dois jeitos. Preso, você não está. Falar que você cai em pecado por causa de prisão do inferno, não. Porque Ele levou cativo, amém? E aí vem a palavra de Deus que diz o quê? Que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Eu já vou voltar no apóstolo aí, nos pastores e nos mestres. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé pelo conhecimento no Filho de Deus. Precisa estar em unidade. Precisa ter crescimento como um todo. É por isso que muitas vezes a gente não entende. Menino da fé não entende que constituição é privilégio e responsabilidade. Menino na fé não entende que serviço na obra do Senhor, eu não posso tocar na obra do Senhor pecando. Eu não posso tocar na obra do Senhor me rebelando. A obra do Senhor é algo sério, é santo, é puro. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer se manifestar ali. Você não é menino na fé mais. Você agora já está crescidinho, amém? Não dá mais para caminhar do mesmo jeito, amém? Isso para quê? Para não cair nos enganos de Satanás, nos ensinamentos errados. Então tudo isso é para quê? É para te fundamentar no conhecimento de Cristo. Não sei quem me mandou um post outro dia, que diz que profeta, já entrando no que nós vamos tratar hoje, que profeta não traz, não é para te dizer sobre a sua vida pessoal. Leia a Bíblia. Profeta, ele aponta a direção. Profeta, Deus levanta e fala com o homem naquilo que é pessoal, e ele fala com o homem naquilo que é coletivo. Tá? Coloca a tua casa em ordem, Neuzias. Falei certo? Ezequias. Toquei o rei. É porque no tempo do rei Uzias. Coloca a tua casa em ordem, Ezequias. Porque tu vai descer a sepultura. Isso é coletivo ou é pessoal? Então Deus fala no secreto, na intimidade do teu interior, ou não fala usando boca de profeta? Fala! Fala, eu estou te dando um exemplo. Um exemplo. Moisés profeta. Deus falava com ele como? Face a face. Como ele nunca houve outro na terra, diz a Bíblia. Moisés era falado face a face. E quando alguém se levantava contra Moisés, ele falava, eu estou vendo. Pode vir aqui que nós vamos resolver essa parada. Não é assim não. Aí levanta-se no coletivo. Quer ver outro? Que foi no particular? Isaías. Daniel. Sai a atrapalhação. Davi. Exatamente. É Natan e Davi. Da onde que eu tirei o Daniel? Da onde que eu tirei o restante? Vai para os quintos dos infernos a atrapalhação. Na minha mente não. Davi e Natan. Natan, o profeta, vai lá e conta uma historinha. Porque ele era muito amigo, não quis chegar chegando. Porque se fosse Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias, já chegavam falando assim, olha aqui, você pegou a mulher do Urias? É ou não é? É. Mas o cara era amigo, Deus deu uma história, e como é que eu vou chegar lá? Deus deu uma historinha,
Ele foi contar, pegou a ovelhinha, manda matar. Então, esse aí é você. Entendeu? Falou, era pessoal, era coletivo ou particular? Particular. Profeta, ele indica o caminho e ele é usado por Deus para trazer de volta para a rota. Como indica o caminho? Eliseu, profeta de Deus, orando lá no quarto dele, Deus mostrava a revelação do que estava no interior do outro rei, do inimigo, que estava armando cilada para pegar o povo de Israel, e ele mandava avisar o rei de Israel para que fizesse outro caminho. O profeta indica a direção. Profeta, tira o povo do caminho da morte. Quantas vezes a gente ouve, antes do exílio babilônico, os profetas se levantando e falando, olha, vocês vão ser levados cativo para a Babilônia. Jeremias falou isso tantas vezes. Tá dando certo esse negócio, não? Tô pisando nele toda hora, vim para brigar comigo. Entende? Olha, se conserta, se arrepende. E a gente olha e vê que povos que nem era de Deus, Deus levantava profeta para falar com eles e eles respeitavam. Aonde a gente vê isso? Em Nínive. Levanta Jonas, vai falar com os ninivitas. Olha, se vocês não começarem a se arrepender hoje, o Senhor vai enviar juízo. Todo mundo jejuou, do maior ao menor, até os animais jejuaram para arrependimento e Deus deu livramento sobre aquele povo. Quando há arrependimento genuíno, há livramento de Deus. O povo foi para a Babilônia porque não quis se arrepender. O povo foi para a Babilônia porque estava tudo bem. O povo foi para a Babilônia porque não quis rasgar o coração diante de Deus. Estava misturado, estava bagunçado. O profeta avisou. E sabe o que fizeram com o profeta? Porque o profeta não está ali para falar o que gosta. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias ficou preso. Jogaram na cisterna. E quantos outros? Quando o Senhor Jesus chega, ele fala, mataram os profetas do Senhor, aqueles que o Senhor enviou para avisar. A profecia é a revelação. O profeta enxerga aquilo que você não está enxergando muitas vezes. O profeta ele enxerga diferente do rei. O profeta enxerga diferente dos outros ministérios, porque ele enxerga o que você não está enxergando, porque essa é a porção dele. Significa que nenhum outro pode se mover no mover profético? Pode. É igual evangelista, o ID é para todo mundo, mas aquele que tem um dom, ele fala, vamos para a igreja? A pessoa fala, vamos. Você evangeliza, você ora, jejua, ministra, acompanha, discipula, você começa um discipulado antes da pessoa voltar para a igreja. Mas o evangelista não precisa. Ele vira e fala assim, você precisa de Jesus, vamos para a igreja? Vamos. É dom de Deus. É assim ou não é, Carolina? Ah, é dom de Deus. Você fala, vamos, bora. Porque cada um está dentro daquilo que é o dom que Deus deu. A maior revelação que nós temos do Senhor, a maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. E vou te dizer mais, não tem nada que Deus te diga no teu particular, nada que Deus te diga com relação ao coletivo, que Ele não possa confirmar através dessa palavra que é viva. Você pode pedir para o Senhor, confirma na tua palavra, e Ele vai te dar a palavra certeira daquilo que é para a tua vida. Confirmando o que você já recebeu. A profecia, ela edifica, exorta e consola. A profecia, quando vem, é de Deus. Você já sabe, porque muitas vezes você não abriu a boca para ninguém. Me lembro a primeira vez que o pastor Cláudio veio ministrar aqui. Naquela semana eu tinha pensado assim, a Vitória está esquisita. Eu estava do lado da minha cama, com a janelinha aqui, eu só pensei, eu não abri a boca. A Vitória está esquisita. Vou fazer um jejum pela vida dela. Eu não falei com meu marido, eu não falei com as minhas filhas, eu não falei com ninguém. Com ninguém.
E quando chegou aqui na hora, está gravado, está no nosso canal. Ele fala assim, pastora, esses esquecimentos seu aí é seta maligna, não é cansaço não, não é idade não. E tem mais, você pensou em fazer um jejum por ela. Não precisa não, Deus já está colocando a mão. Deus sabe, Deus conhece o interior dos seus filhos. Enquanto você está pensando que você precisa fazer, Deus já entra com a providência trazendo o que você precisa, o que eles precisam, em nome de Jesus. A gente precisa entender que cada um tem o seu papel e a sua função. Quando você recebe uma profecia ruim, qual é o espírito que está dentro de você? Porque o espírito que estava dentro de Acabe não era o Espírito Santo de Deus. Porque quando Elias vinha, ele falava, aí vem o perturbador de Israel. E Elias falava, o perturbador de Israel és tu e tua casa. Qual o espírito que está dentro de você? Quando o profeta se levanta e começa a pedir para você colocar tua casa em ordem, tua vida em ordem, tua família em ordem. Como é que é isso aí dentro de você? Porque o mesmo Acabe procura Eliseu e ele fala assim, Josafá sai com Acabe para a batalha. E aí eles estão passando um perrengue lá e falam assim, tem profeta aqui? Tem um aí, mas ele não fala coisas boas a meu respeito. Ora, por que será? Profeta mentiroso, espírito enganador, tem de monte por aí para falar que massageia o teu ego. Acabe só gostava de ouvir profeta que alimentava o ego dele, mas profeta de Deus que falava, para com essa idolatria, abre mão dessa idolatria, ele não gostava de ouvir não. Bora lá, vamos consultar. Quem era o profeta? Eliseu. Acabe começa a falar e ó, deixa eu falar uma coisa para você. Tô te ouvindo em respeito a Josafá. Eu acho que eu errei o rei, mas tudo bem. Se não for Josafá, é Josias. É Josafá? É Josafá, tô certo. Em respeito a Josafá, eu tô te ouvindo. Por que em respeito a Josafá? Porque Josafá era um servo de Deus, temente ao Senhor. E Deus dá o livramento, Deus dá o escape. Porque Acabe não era besta, ele também sabia com quem ele ia fazer aliança. Acabe, quando se arrependeu de verdade, o Senhor poupou a vida dele. A gente precisa entender qual é o espírito que está dentro de nós. Eu estava vendo um estudo sobre a ovelha. Ovelha anda em bando e umas cuidam das outras. Nossa! Bode anda sozinho. Bode anda isolado. Ovelha anda em bando, umas cuidam das outras e à noite elas voltam para o aprisco. O pastor deixa elas soltas, se alimentando, e à noite elas voltam para o aprisco. Agora bode não. Bode anda isolado, bode não aceita apacentar, bode chifra, ovelha não. A gente precisa se examinar todos os dias, meu irmão. Porque muitas vezes Deus tem levantado profeta, Deus tem levantado palavra para o nosso bem. E a gente tem endurecido o nosso coração. A gente não quer colocar a casa em ordem, porque colocar a casa em ordem ainda é trabalho. Profeta não é para dizer eu sei. Profeta não é para ficar casando um com o outro. Profeta não é para dizer qualquer coisa. Eu li com as meninas em Jeremias, foi Jeremias, né, que eu li com vocês? Não foi, gente? Oh, meu Deus. Foi Jeremias que eu li com vocês, que a gente presta conta daquilo que fala. Não foi em Jeremias? Foi. Jeremias 23. A gente presta conta daquilo que fala para Deus. Esse povo que sai falando, eis que te digo, assim diz o Senhor, sem o Senhor falar, vai prestar conta diante daquele que é o Deus de toda a terra. Eu tenho temor a Deus. Você acha que eu vou sair falando eis que te digo, entregando profecia, ou falando que Deus vai te dar uma coisa, se Ele não me falou? Eu não. Ele é misericordioso, mas existe uma palavra para me conduzir. Se eu conheço essa palavra, ele vai tratar comigo de acordo com aquilo que eu conheço dessa palavra. Você sabia. Você sabia.
Então eu tenho temor no meu coração. O profeta, ele vem para trazer a correção quando precisa. O profeta, ele vem para trazer o ânimo quando precisa. O profeta, ele vem, ele é trazido para ser consultado. Quando o rei tem dúvida acerca, eu subo nessa guerra, o Senhor vai me livrar, o Senhor vai comigo. E quando o profeta se levanta ali, no meio, e diz assim diz o Senhor, vai, ele vai com ousadia, com autoridade, porque sabe que quem vai guerrear a guerra é o Senhor. Mas o profeta, quando ele fala não vai, não. A teimosia de ir para a guerra, onde Deus não nos chama para ir, é muito grande. E muitos acabam perecendo, porque vai para a guerra sem a permissão de Deus. Nós precisamos aprender a seguir a verdade. O ministério sem profecia, o povo se corrompe. Qual a maior profecia que nós temos e estamos aguardando para se cumprir? Quem sabe? A volta de Jesus. É a maior profecia que nós estamos esperando. O nosso coração precisa estar colocado nisso. Isso é uma verdade. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nessa verdade que a gente precisa ser aperfeiçoado. É nessa verdade que a gente precisa caminhar. Não adianta você ter só a Escritura e não ter poder de Deus. Tem que ter os dois, meu irmão. Porque se tiver só a Escritura e não tiver poder de Deus, como é que fica? Eu concordo que ela é poderosa, que quando você lê, ela enche o teu interior. Mas ela precisa trazer transformação. E tem horas que é só o poder de Deus para edificar a tua fé. Tem horas que você precisa se relacionar com esse poder para que tenha a edificação dessa fé. Eu queria ler o versículo 16 com você na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, tá? Ela diz assim: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes ligadas entre si por meio da união de todas elas. É Cristo quem ajunta e faz a liga. É Ele que faz ajustar. É Ele que dá um movimento. É Ele que faz o perfeito ajuste no corpo de Cristo. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem perfeito ajuste. Não tem como parte da igreja andar com o Espírito Santo e parte não andar, meu irmão. Eu fiz um voto diante de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declarei aquilo que Neemias declarou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para servir ao Senhor, eu vou abrir mão de muita coisa. Eu não vou abrir concessão para o mundo. Eu não vou abrir concessão para o inferno. Eu não vou abrir concessão para nada disso. Agora, a palavra também diz acerca de profetas falsos, como por exemplo Balaão. Balaão foi um homem que ele foi chamado ali como profeta para amaldiçoar Israel, Números capítulo 22. Porque o rei ficou com medo, viu as vitórias que o povo estava tendo, falou assim, eu vou chamar o profeta, eu vou te pagar para você amaldiçoar. E ele fala assim, eu vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. E por 3 vezes, Balaão abre a boca para amaldiçoar e o Senhor abençoa. E uma delas ele ainda fala, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. Agora, sabe por que chamaram profeta? Porque sabia que aquilo que sai da boca do profeta se cumpre. Aquilo que sai da boca do profeta vai se cumprir. Presta atenção, Elias. Não vai chover. Choveu? Não choveu. Quando ele disse vai chover, choveu? Você viu a nuvem? Não, então volta para você enxergar, porque eu já estou vendo pelos olhos da fé. Lembra? O profeta enxerga antes. Você viu a nuvem? Então volta para ver a nuvem. Presta atenção.
Eliseu, vai lá para o Rio Jordão, dá 7 mergulhos. Você vai ser curado. Aonde o profeta anda, há prodígios e maravilhas do Senhor acontecendo. Aonde o profeta anda, há milagres de Deus. Não é só palavra vazia, há milagre de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, sem antes se cumprir aquilo que foi determinado. A palavra de Deus liberada sobre a tua vida, e ela não vai voltar só vazia. Amém. Nós precisamos entender. Intercessão, pode guerrear, tem uns 5 aqui dormindo. Não estou brincando. Isso aqui é espiritual, não é de hoje que está acontecendo. Eu cheguei aqui super cedo e ungi a igreja ainda. E falei, Senhor, tira todo o peso desse ambiente. Eu não aceito esse peso espiritual. E eu sei que é espiritual porque eu durmo tarde, quando eu sento aí eu tenho sonolência. Isso não é de Deus. É para roubar a palavra da tua vida. Perto de mim não vai roubar, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra que sai da boca do profeta se cumpre, porque a palavra vem de Deus. Jeremias capítulo 1, aonde quer que for irás, e tudo que te mandar falar, falarás. Abre a boca e eu a encherei. Abre a boca, porque aquilo que Deus colocar na tua boca, quem cumpre é Ele. Você não precisa ter medo de entregar o que o Senhor fala, apenas tenha certeza de que foi o Senhor que te falou. Se foi Deus que falou, entregue mesmo. Agora, se não foi, confirme com o Senhor. Ele vai confirmar no teu coração. E tem coisas que a gente nem quer entregar. Às vezes existe, mas o Espírito Santo vem sobre nós e já vai numa avalanche entregando tudo que ele precisa. A gente precisa aprender a se relacionar com o mover profético, com as profecias. A gente precisa entender que o Senhor avisa antes aos seus profetas, antes de acontecer as coisas, para que você não seja enganado e nem roubado. Os meus servos não serão confundidos e nem enganados. Por quê? Porque Deus manda avisar. Quando a gente está muito preso numa luta, que a gente não enxerga a saída, que a gente está envolvido emocionalmente, Deus sempre envia um profeta para falar conosco. Deus sempre envia uma palavra que nos dá luz, que nos tira daquele lugar, que nos faz enxergar o que Ele tem para nós. E nós precisamos aprender a andar debaixo da direção de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, é um versículo muito conhecido que diz assim: credes no Senhor seu Deus e estareis? Credes nos seus profetas e? Sabe por que prospera? Porque obedece. Quer ver? A viúva. Sua serva não tem nada senão uma botija de... Vá e pegue vasilhas não poucas com as suas vizinhas. Tranque a porta da tua casa, você e os seus filhos, e enche as vasilhas de azeite. Se ela pensasse assim, aquele pouquinho que tem lá em casa, não vai dar para encher muitas vasilhas. Ela teria vivido um milagre? Não. Se ela tivesse entrado na casa e deixado a porta aberta, ela teria vivido um milagre? Não. Mas ela foi obediente no detalhe. Depois que tudo estava cheio, ela volta para o profeta e fala: agora eu faço o quê? E ele dá outra direção. Aprende a andar debaixo de direção. Ele dá outra direção. Vai, vende, pague a tua dívida e viva do resto. A sua filha não tem nada, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Assim diz o Senhor: da panela não vai faltar a farinha e o azeite da tua botija não vai se acabar. Acabou? Não. Não acabou, meu irmão. Porque quando Deus fala, Ele cumpre, Ele sustenta. Aleluia. Quando você anda com Deus no nível de intimidade, você pode falar: Senhor, manda fogo dos céus. Mostra que tu és Deus. E Ele mostra. Porque Ele é Deus. Desde que não seja por uma vaidade humana, é para a glória do nome dEle. É para Ele mostrar que é Deus e tirar a dúvida do coração do povo. Ele faz. Ele é Deus. Há alguma coisa difícil para Deus fazer?
Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas. O povo tinha tanto temor a Deus, que quando o profeta aparecia na casa, ele já falava assim: é de paz a sua vinda. Um profeta na tua casa é algo que é muito importante. É de paz a tua vinda? Não, eu vim para sacrificar. Chama os teus filhos. O profeta se apresentando diante do rei. O profeta representava a igreja. O profeta representava o próprio Deus. O sacerdote fazia o serviço do templo. O sacerdote sacrificava o bichinho. O sacerdote era outro serviço. O profeta trazia a voz de Deus. O profeta trazia a direção. Ah, mas Samuel exercia função dupla. Pois é, né? Quando não tem, o Senhor levanta. Lembra-se que vivia-se uma escassez, onde Eli não ouvia mais a voz de Deus, e os filhos de Eli faziam o que queria na casa do Senhor. Na casa do Senhor não se faz o que quer, se faz o que Deus manda. Na tua vida você não faz o que você quer, você faz o que Deus manda. Se a sua vida é de Deus, você faz o que Deus te manda fazer. E aí o que acontece? Ana, estéril, porque Deus tinha um propósito e cerrou a madre. Estéril porque Deus quis. Quando ela alinhou o coração, ele falou: agora sim. Entrega para Ana o quê? O que ela entrega? Samuel. Samuel começa a crescer no ambiente da casa do Senhor, preparando serviços no templo. Samuel cresce ali e logo jovem ele ouve a voz do Senhor e pensa que é quem chamando? Eli. Por quê? Porque Deus sempre vai usar uma referência que nós temos de autoridade para falar conosco. Às vezes eu sonhava com algumas autoridades espirituais tão dóceis, tão amorosas. E eu falava: nossa, Senhor, nem parece a mesma pessoa que eu vi na igreja ontem. Porque não era. Ele vinha representando ali numa autoridade espiritual para que eu entendesse que era ele falando comigo. O próprio Deus falando comigo em sonhos. Ele sempre vai usar linguagens que você entenda. E para Samuel, a voz que ele estava ouvindo era a voz de Eli, que era o pastor dele. Mas ele já não estava mais ouvindo a voz de Eli. Ele já estava ouvindo a voz do próprio Deus, a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo. A gente precisa aprender a ouvir a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo, para que quando ele usar a boca de um profeta, para quando ele usar a boca de um pregador, a gente saber reconhecer e não ser enganado, como muitos foram pela doutrina de Balaão, porque Balaão agia por interesse. Não se engane, meu irmão, tem muito profeta por aí que age por interesse. E aliás, eu te falar, tá assim, ó, de espírito de adivinhação, espírito de engano, que o pessoal entra lá e fala: faz um pix que eu te falo. Ô meu irmão, presta atenção, tu é crente, vai fazer pix coisa nenhuma, bota teu joelho no chão, porque o véu do templo se rasgou, e Jesus Cristo quer falar com você face a face. Se você faz um negócio desse, é a mesma coisa de você entregar a mão para uma povo que lê mão. É a mesma coisa de você jogar pedrinha e falar: vou ler minha sorte na pedrinha. É a mesma coisa que tu lê o horóscopo. É a mesma coisa que você quer ler a sua vida nas estrelas. Você tem um Deus que fala com você face a face, sem intermediação. E se necessário for, ele usa os profetas dele para falar com você. E tu não tem que fazer pix nenhum. Oferta é voluntária. Mas a doutrina de Balaão ensina que é comércio. É pela multidão dos comércios que se pereceu. Quem era que Deus estava falando? Rei Tiro, aqui ó, Satanás. Satanás. Aquilo ali era para Satanás. Ele se corrompeu na multidão dos comércios. Cuidado com a ganância. Ministério não é para ego. Ministério é para serviço do reino de Deus. Cuidado. Olha, por 2 vezes eu ouvi o mesmo versículo essa semana. Cuidado. Gálatas capítulo 6 diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Eu ouvi isso
na madrugada, quando eu fui mandar meu áudio de oração. E depois, quando eu cheguei aqui no sábado, eu fiquei muito brava com a porta da igreja. Que Deus o tenha. Que Deus tenha bem longe de mim, para eu não perecer e não pecar. Ficou uma arte linda, obra do Espírito Santo, claro. Sem dúvida, porque eu errei muitas vezes. Então, só o Espírito Santo. Mas quando eu cheguei aqui, a menininha ali, aquela de azul, a Vitória, estava ministrando o Happy Day. E qual o versículo que tinha lá? De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu falei, eu já entendi, Senhor, que eu posso acalmar meu coração. Que tudo que o homem semear, tudo, o que você tem semeado. Tudo que o homem semear, ele vai colher. É palavra de Deus, irmão, não vai voltar vazio. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos ter em abril uma semana profética. E eu não sei se é por isso que o Senhor nos deu essa palavra, mas semana que vem a gente vai falar de outros. Amém? Desses 5 ministérios, já foi um, nós vamos falar de mais alguns. Se você era daqueles que recebia a palavra e endurecia o teu coração, pode começar falando com o Senhor aí, ó. Se você é daqueles que não sabia receber direção, que não entendia o que é o profético, começa a perguntar para o Senhor. Pergunte ao Senhor. Peça para o Senhor te abrir um entendimento. Se você nunca se relacionou com esse mover profético, não sabia como era, pergunte ao Senhor. Peça para o Senhor te dar experiência. Olha quantas coisas a gente já ouviu por aí. Só que hoje eu trouxe um monte de denúncia. Eu, Gisele, estou aqui na Desfrutar do Amor de Deus, apacentando um povo que está aqui presente, e eu sou responsável diante de Deus pelo coração desse povo. Então eu estou aqui denunciando coisas que muitas vezes eles ouvem na internet e que traz como engano e roubo no coração deles, e é minha responsabilidade diante de Deus de trazer a verdade da palavra de Deus. Sim, Deus fala no teu particular, sim. Sim, Deus fala com você das suas coisas íntimas, sim, Ele usa os profetas, sim. Isso é uma verdade de Deus. Sim, Deus também fala no coletivo, sim. Sim, Ele manda um recado para que tenha ajuste na tua vida, é uma verdade, sim. É verdade, Deus fala mesmo. Ele usa os filhos dele, fala em primeira pessoa. E diferentemente do espírito de adivinhação, aquilo que ele fala, ele cumpre. Diferente do espírito de adivinhação, ele é Deus de toda a terra e ele quer o teu bem. Diferente do espírito de adivinhação, ele é o Senhor. Nada foge do controle dele. Aquele que subiu no mais alto céu é aquele que desceu lá no mais profundo abismo para pegar o cativeiro e te trazer liberdade. É aquele que tem o governo de todas as coisas e ele não mudou. A profecia ela vem para que a gente se endireite. A profecia ela vem para que a gente não se corrompa, para que a gente não se perca. A profecia vem para que a gente se quebrante, para a gente endireitar o coração. A profecia vem para trazer esperança, para trazer alegria, porque o Senhor, Ele nunca vai te dar uma palavra te dizendo que você vai perecer sem esperança, meu irmão. Ele vai trazer uma palavra dizendo para você se arrepender, porque quando há arrependimento, há salvação. Quando há arrependimento, há cura. Quando há arrependimento, há transformação. Quando Deus usa a boca de um profeta, o profeta tem a responsabilidade com Deus de entregar. Se Deus permitir contar a historinha, igual foi com Davi, glória a Deus, para preservar o teu coração. Mas se ele precisar falar rasgado, como falou com Ezequias, como falou com Jeremias, como falou com Davi, glória a Deus. Aprenda a receber aquilo que o Senhor entrega sobre a tua vida e consertar o que precisa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar o nosso coração. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a se mover
profético. Que o Senhor venha derramar, Senhor, do teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, nós não queremos espírito enganador, não. No nosso meio, só o Espírito Santo de Deus. Só aquele que traz vida e vida em abundância. Só aquele que traz cura. Só aquele que traz libertação. Vai dar cheia. Deus para apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas. Aleluia. Você tem que estar convicto daquilo que Deus te chamou. E se é Deus que chama, é Deus que chama, e ponto final. Jesus, nós te adoramos. E nós nos movemos neste ambiente profético que existe. Pois a tua igreja, a igreja se move no ambiente profético. Porque o Senhor sempre tem uma palavra para a sua igreja. O Senhor sempre tem uma palavra para a igreja. O Senhor não despede ninguém vazio. O Senhor sempre tem uma direção. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor sempre tem uma palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. É o Senhor que sustenta. Cadê os evangelistas da casa do Senhor? Cadê os profetas do Senhor nessa casa? Cadê aqueles que se movem? Independente de qual seja o ministério. Libera, Senhor, O profético sempre está na direção. Sempre tem uma direção. Tira, Senhor, sempre tem uma direção. Sempre tem uma direção. Se você está sem direção, você precisa quebrantar o seu coração para se mover no profético, para se mover na direção que o Espírito de Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A direção de Deus não confunde. A direção do Senhor não confunde, não traz prejuízo. Se tem prejuízo, se tem dúvida, se tem caminho torto, não é direção de Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Tu és Deus que batiza, Tu és Deus que cura, Tu és Deus que transforma o interior, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem com o teu Espírito ministrar a cada coração, encher corações. Em nome de Jesus, nós nos envolvemos com a tua presença nesta noite. Nós nos envolvemos com a tua presença. Nós nos envolvemos com a tua presença. Alabai que derracha de ocodalaça. Alabai que deixa de ocabaço. Aleluia. Louvado seja o teu nome, glória ao nome bendito do Senhor. Aleluia. Aquele que põe a palavra na boca e que estabelece os seus desígnios e não há quem possa revogá-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas que questionam a profecia e questionam aquilo que Deus
mandou fazer porque está passando por apertos? Quem disse que foi Deus que mandou? Tem muitas coisas que você está vivendo que não foi Deus que te deu a direção para você ir para onde você foi. E você está sofrendo prejuízo nesse momento porque não foi Deus quem te deu a direção. Os profetas de Acabe, eles falavam aquilo que Acabe queria ouvir. Porque na visão de profeta Micaías, colocarei um espírito mentiroso na boca dos profetas. Cuidado. Em nome de Jesus, receba libertação. Na nossa vida não tem espírito mentiroso, não tem espírito de engano. Espírito de engano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tão somente volte para a presença, volte para o caminho do arrependimento. E saiba qual é a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Carregue com consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus te abençoe.